de número 6. Romanos 6. O tema da mensagem é Cristo a garantia da glória. Cristo a garantia da glória. Ele é a glória. Cristo a garantia da glória. Ele é a glória. Olha o que diz a palavra de Deus. E daí? A Bíblia diz, é uma pergunta, começa com uma pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. E aí, havemos de pecar? Porque havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? São perguntas, mas também tem a resposta, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos, quer dizer, outrora eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feito servo da justiça. Fosse feito servos da justiça. Fosse feito servos da justiça. Aqui a Bíblia está falando para aqueles, porque essa é uma realidade, querido. Eu quero que você entenda que aquela morte de Cristo na cruz, ela não foi somente por aqueles que agora pregam a palavra. Aquela morte na cruz, ela foi por toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que Jesus, que Deus em Cristo Jesus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, Ele fez isso com toda a humanidade. Ele deu vitória para a humanidade sobre o pecado. Ali foi levado o pecado da humanidade. Mas há uma necessidade de estar em Cristo. Há uma necessidade de você estar em Cristo para manter essa liberdade conquistada em Cristo. É preciso estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, se você não ficar em Cristo, não ir para Cristo, certamente, por mais que Ele tenha levado o pecado, tenha te dado vitória sobre o pecado vai funcionar como um tipo de prisão para ti. Há uma necessidade de estar em Cristo. É preciso estar em Cristo para viver essa liberdade.
É preciso estar em Cristo para viver essa liberdade. E você vê que mesmo a Bíblia dizendo que Jesus tendo dado vitória para a humanidade sobre o pecado, você vê que o pecado tem muitas coisas ruins acontecendo, frutos de pecado. Por quê? Porque as pessoas, muitos não conhecem o que aconteceu, não sabem que Cristo deu vitória para elas sobre o pecado, mas tem outras que mesmo sabendo disso, a ignora e vive na prática dele. Vive na prática dele. E com isso elas têm se prendido. Elas têm se prendido, elas têm se submetido novamente ao jugo de escravidão. Têm vivido suas vidas como se estivesse como no império das trevas, como outrora era. Colossenses 1:27, a Bíblia diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, desse mistério entre os gentios. Quem são os gentios? Os gentios naquela época é quem não conhecia a Deus, é quem não estava em Cristo, e aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, é em Jesus Cristo que nós podemos viver isso. É nele que nós podemos viver, é nele que as pessoas poderão viver isso. Não há outro. E a Bíblia diz que o fato de Cristo estar numa pessoa, depois de você falar, mas Jesus está na minha vida, amém. Se ele habita em ti, então ele é a esperança da glória. Porque a Bíblia diz, Cristo em ti, a esperança da glória. Ou seja, se Cristo está uma vez morando na tua vida, você não pode ser uma pessoa que vive desesperançado. Tem tantas pessoas que vivem desesperançado de tudo, desacreditado de tudo. Se Jesus está na tua vida, então se tem uma coisa que não pode faltar para ti, é esperança. Se tem uma coisa que não pode estar existindo, está faltando em você, é esperança. Porque o fato de Cristo estar na vida de uma pessoa, ele é a garantia disso. É a garantia de que ela viverá, é a garantia de que ela desfrutará de tudo aquilo que foi determinado por ela, pelo Pai, que foi entregue em Cristo. É a garantia de que ela cumprirá os dias dela na face da terra. É a garantia de que ela será, de que o mistério de Deus com ela cumprirá, ou seja, ela vai viver esse mistério. E ainda que o adversário lute, ainda que o inimigo lute, ele não poderá frustrar isso, impedir isso, porque Cristo, na vida de uma pessoa, é a esperança de glória. Quer dizer, se eu tenho Cristo na minha vida, eu vou viver todos os dias com essa esperança dentro de mim, esperançado, certo, esperando coisas boas, não esperando coisas ruins como muitos vivem. Que tem gente que já abre a boca e fala, não dá para esperar coisa boa daqui mais não, agora é só coisa ruim. Agora está tudo ruim. Não dá para esperar coisa boa. Mas se Cristo está em ti, ele é a esperança da glória. Cristo é a condição para que você viva na esperança, viva esperando com que aquilo que Deus entregou para você, você venha viver. Cristo garante isso, ele é essa garantia. Ele é essa esperança, ele é essa garantia.
O apóstolo Paulo mesmo disse que nos últimos dias as coisas vão ser muito difíceis neste mundo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele mesmo disse. O apóstolo Paulo disse, a Bíblia já fala sobre isso. Que nos últimos dias as coisas vão ser muito difíceis nesse mundo. Vai ser difícil para as pessoas viverem neste mundo. Vai ficando difícil. E a prova está aí, querida, a prova está aí. Ó. O que você vê são relatos de coisas terríveis, relatos terríveis, de coisas ruins, de mal, que tem acontecido nesse mundo. Relatos de coisas ruins, terríveis, que está acontecendo nesse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é aquela pessoa que entregou a tua vida a Jesus, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus, se você é aquela pessoa que está em Cristo e Cristo está em você, você não deve temer as coisas ruins que devem acontecer. Você não deve ter medo das coisas ruins. Você não deve viver assombrado, atormentado, preocupado com as coisas ruins que virão pela tua frente. Não. Porque aí o fato de Cristo estar em ti, Ele é a esperança da glória. E você tem a razão, tem todas as razões para viver na vida, na vitória, todos os dias. Você tem razão. E é todas as razões para viver na vitória todos os dias. E é isso, querido, que a Bíblia está dizendo, um verso de memória está dizendo. Cristo em ti, a esperança da glória. É isso que está dizendo, é isso que a Bíblia está dizendo. Apóstolo, mas vai vir muita coisa ruim, mas Cristo não está na sua vida? Jesus está ou não está em você? Você não está nele? Você não está fazendo a vontade de Deus? Você não está na obediência da palavra? Você não entregou a tua vida para Ele? Então tu não tem que ficar preocupado com as coisas ruins. Uma irmã me mandou um vídeo dizendo, nossa, está vindo aí tal uma variante de coronavírus, que não sei o quê. Tal uma Omicron, que não sei o quê. Mandou a foto do homem com o corpo cheio de caroço, feridas. A coisa está feia, apóstolo. Nós temos que vamos fazer o quê? Falei, irmã, não preocupa com isso não. A senhora está em Cristo. A senhora está em Cristo. Preocupa com isso não. Isso aí não terá poder na tua vida. É isso que eu tenho observado ultimamente. Tem pessoas que às vezes não se dá noção do que Cristo veio trazer para a vida delas. Eu vivo com saúde todos os dias, querido. Eu não vivo temendo o mal. Pensa numa pessoa que é ameaçada, sou eu. Pensa numa pessoa que virou um alvo do inferno, sou eu. Mas você acha que eu vivo com medo? Você acha que eu ando temendo essas doenças que estão vindo pela frente aí? Que está vindo coronavírus, não sei o que, está vindo varíola de macaco, está vindo não sei o que, querido, venha do rato, do mané, do jacaré, seja lá o que for. Eu não temo essas coisas, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Glória é o que? Vitória. Com Cristo, querido, eu tenho a vitória, não tenho derrota. Com Cristo na minha vida, eu não devo viver esperando derrota. Porque o fato de eu estar em Cristo, eu já sou vitorioso, já venci. Porque Jesus já venceu por mim. Jesus já venceu por mim. Então eu não vivo esperando derrota na minha vida. Tem gente que já vive, tem gente que serve a Deus, entregou a vida para Jesus, largou o pecado, está vivendo uma vida com Deus e está temendo derrota na vida deles. Querido, não tem uma derrota. Eu quero dar uma notícia boa para você.
Em Cristo você é mais que vencedor, você é vitorioso. Pare com esse medo ainda hoje. Pare agora de ficar temendo, de ficar assustado, apavorado. Ah, apóstolo, mas a Bíblia está dizendo que vai vir coisas difíceis, dias difíceis. Sim. Mas não esqueça que você está em Cristo e Cristo está em você. Ou a sua vida está toda bagunçada. Ou você não obedece ao Evangelho. Se você não obedece, já é outra coisa. Se você não está em Cristo, aí agora já é outra, agora a coisa muda. Mas se você está em Cristo, porque como um filho de Deus, você não tem que viver temendo doença, temendo isso, aquilo outro, temendo os diabos, temendo destruição, temendo fracasso, porque isso não terá para a tua vida. Pelo contrário, você tem todas as razões para viver na vitória todos os dias. Porque é isso que está dizendo a Bíblia. Cristo é a tua esperança de glória. Então, querido, não fica desanimado com nenhuma má notícia. Não desanime com as má notícias, nenhuma. E eu quero dizer para você, mesmo que sua família esteja passando por momentos difíceis, mesmo que algo esteja acontecendo com um dos seus, recuse ficar triste, queridos. Recuse ficar triste por causa daquilo que você está vendo. Recuse. Não deixe que aquilo que está acontecendo na vida de um familiar seu te deixe triste. Recuse ficar triste por aquilo que os seus olhos veem. Recuse ficar triste. Recuse. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer: a Bíblia diz no 2 Coríntios 4, 17, olha o que ela diz, 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de todas as comparações. Cristo é a tua esperança, confessa isso todo dia, declara que Ele é a sua esperança, em nome de Jesus, tá certo? Declare isso todos os dias, Ele é a sua esperança, tá? Em nome de Jesus. É dele que você deve esperar. É com ele que você deve contar. E é ele que te guardará, ele que te manterá seguro na vitória, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar em favor da vida dos ouvintes que ouvem esse programa, Senhor. Que a tua mão alcance eles onde eles estiverem. E aquele que não tiver mais esperança, que a esperança volte a reinar no coração deles, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor prometeu a eles. Em nome de Jesus Cristo. E eu repreendo todo o mal nessa manhã, que tem assolado, que tem atormentado essa pessoa, para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que essa água seja abençoada e que quando ela beber, que a esperança venha a crescer dentro dela. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Beba da água, seja abençoado. Em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus te abençoe, querido.